Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada limpo. Façamos neste momento uma pequena prece. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Senhor de caridade, fizestes uma lei expressa para nós. E fora dessa lei, não poderíamos reclamar a vossa indulgência. Se nós mesmos recusamos o perdão àqueles de quem nos queixamos, com que direito reclamaríamos para nós o perdão das muitas faltas que contra vós temos cometido? Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, permiti que possamos nos apresentar perante vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas derradeiras palavras foram de indulgência para com seus algozes. Perdão, perdão porque perdoo, perdão porque perdoo. Que assim seja. O trabalho que faremos hoje é a semente. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grito de trigo, ou grão de trigo, ou de outra qualquer semente. Paulo, 1 Coríntios 15, 37. Emmanuel nos explica esta passagem de Paulo em Coríntios. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretende trair as leis profundas da natureza, aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia, ao lhes garantir a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase, pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Cumprimentando a nossa irmã Ângela, faço a pergunta tradicional: o que a irmã encontrou relacionado no Evangelho sobre esse assunto? Em primeiro lugar, agradecendo por mais essa oportunidade
a todos os nossos amigos, irmãos que estão em casa nos assistindo, que irão nos assistir também. Que Deus abençoe a todos. Essa passagem da semente do livro Pão Nosso, das cartas de Paulo aos Coríntios, primeiro nós vamos retornar um pouquinho nos outros versículos deste irmão, dessas cartas, no 35 e no 36, para que nós possamos começar a ter uma noção, né, clara do que este irmão estava falando. Então, lá em Coríntios 1, 15, 35, Paulo diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? E logo em seguida, no 36, ele responde: insensatos, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E então, ele traz esse que o nosso irmão Antônio acabou de ler, o 37, e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Nós temos aqui esse ensinamento muito maravilhoso que vem nos falar sobre ressurreição e reencarnação. Nós temos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, que fala sobre ressurreição e reencarnação. Aí nós recordamos, nessa passagem, a fala de Jesus com Nicodemos. Então Nicodemos perguntou a Jesus: como podes nascer um homem que já é velho? Ele pode tornar-se a entrar no ventre de sua mãe para nascer de uma segunda vez? Por que Nicodemos fez essa pergunta? Porque Jesus havia dito: em verdade vos digo, que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. E Jesus respondeu a essa pergunta de Nicodemos: em verdade te digo, que se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Então, nós vemos, irmão Antônio, que já naquela época se tinha muito esse questionamento da reencarnação. Se falava em ressurreição, mas nós temos sim a reencarnação. Essa dificuldade que nós temos muito até hoje de entender que cada um de nós não temos apenas essa existência, que somos espíritos imortais. Então, muito se tem ainda dessa dificuldade de entender a imortalidade da alma. E nós temos que começar a ter na nossa mente que este corpo, ele vai se acabar um dia, esse corpo físico. Esse corpo vai ficar. Mas o que permanece? O nosso espírito. O nosso espírito é que permanece. E então nós temos o exemplo de uma árvore frondosa. Como que essa árvore está ali? De onde ela surgiu? De uma semente, de uma pequena sementinha, que foi cultivada, que foi cuidada e se tornou aquela árvore maravilhosa. E assim com nós, desde a nossa origem, lá no princípio, no mineral, no animal, no vegetal, até chegar à nossa forma humana. Então, Paulo nos traz aqui um ensinamento muito bonito, falando não somente da nossa origem, da nossa sementinha como ser espiritual, mas dos cuidados que nós temos que ter. Porque toda semente, toda planta, para ela crescer, ela precisa de cuidados. Ela precisa ser regada, ela precisa ser adubada. E assim também conosco, com o nosso espírito.
através de várias e várias reencarnações, de várias vivências, nós vamos nos aprimorando, nós vamos nos tornando pessoas melhores. Como ele fala aqui, e é um ensinamento muito bonito, porque nessa passagem nos mostra muitas coisas. Saber começar constitui serviço muito importante. Cada existência que nós temos é um começo para a nossa jornada evolutiva. Hoje, eu, Ângela, hoje, nosso irmão Antônio, estamos nesta encarnação, com este nome, com nossas vivências, com as pessoas que nos rodeiam, com as famílias que nós escolhemos, mas em outrora fomos outras vivências, outras experiências que foram se acumulando, que nós fomos nos aperfeiçoando a chegar ao momento que nós estamos hoje. Sem esse entendimento, queridos irmãos, não compreenderíamos quantas injustiças existem no planeta. É só nós olhar para o lado. Coisas que uma encarnação, que uma existência só não explica. Crianças que nascem em sofrimento e desencarnam em sofrimento. Pessoas que nunca fizeram nada, sempre foram boas, 30, 40 anos, sofrem de um mal incurável e desencarnam precocemente. Jovens da mesma forma, que não tiveram vícios nenhum, e sofrem doenças também terríveis. Está cheio de exemplos. Deus seria injusto? A única lei que explica tudo isso é a reencarnação. E voltando para os dias de hoje também, eu gosto muito de trazer os exemplos dos dias de hoje. Vivemos uma época de muita pressa. Corremos. Queremos fazer tudo hoje. Porque amanhã eu preciso isso, eu preciso aquilo depois de amanhã. E queremos correr, a casa tem que estar pronta hoje, porque amanhã. E o amanhã? O que será o amanhã? O que será o futuro? Nós construímos a nossa vida em cima de um futuro. Que futuro? Que futuro? Ele pode não chegar àquilo que nós estamos construindo. Nós temos que construir, então, plantando a semente cada dia, cultivando-a, cuidando dela, cuidando da pequena árvore que está nascendo todo dia. Isto é, todo dia, hoje. O amanhã virá em cima desse hoje. O futuro é o hoje. Eu estou fazendo o futuro com o meu bom hoje. Estamos numa correria de carro, de moto, de avião, de tudo quanto é lado, corremos. E não paramos. O que estamos buscando? Se nós não fizermos, eu vou repetir, um bom hoje, não teremos um bom amanhã. Então o futuro está nas nossas mãos, através da semente que vamos plantar diariamente e cuidar dela. Vamos pensar nisso? É importante que estejamos conscientes, porque o mundo está um turbilhão, o planeta está um turbilhão, e é dito, os tempos são chegados. E então nós vemos milhares de pessoas, muitas, a maioria de nós, com um pensamento: eu vou aproveitar ao máximo essa vida, porque é a única que eu tenho nessa existência. Porque, como nós falamos, somos espíritos imortais. Então, se nós ficamos ligados, como diz aqui nessa lição, inquietos, insaciados, ainda não conseguindo compreender esse dogma maravilhoso que é a reencarnação, a existência da vida após a morte, ficamos presos nessa existência, achando que ela é a única que nós temos.
Mas, se nós usarmos a nossa razão, nós vamos ver que não faz sentido. E isso foi o que me tocou quando ainda era criança, quando eu era ainda pequena, fazendo lá a crisma, né? A mãe levando a igreja católica, crisma, comunhão, e nas aulas falando sobre isso. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, como se morresse, acabasse tudo. E eu ficava imaginando, mas isso não faz sentido. Se Deus nos criou, né, no meu pensamento, como a catequista falava, Deus nos criou a imagem e semelhança de Deus. Se Deus nos criou, para quê? Para termos uma vida que vamos virar pó? Não vamos mais existir? Que sentido isso faz? Então, se nós usarmos a nossa razão, nós vamos ver que isso não tem sentido. Deus não iria criar ali uma sementinha pequenininha, trabalhar toda ela por várias e várias existências, passando de todas as formas, para depois eliminá-la. Não. Quando Jesus disse, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, é que nós estamos a caminho da nossa angelitude. Então, cada vez que nós nascemos, vivemos, morremos, reencarnamos novamente, vivemos várias experiências, nós vamos nos melhorando, como eu disse antes, adquirindo a nossa angelitude, até chegar ao ponto de vermos o reino de Deus. Isso vai demorar tempo, Ângela? Vai. Mas que bom. Porque nessas várias existências que nós vamos passando, nós vamos conhecendo pessoas novas, nós nos reencontramos com aqueles que temos que aprender a amar, e vamos tendo experiências maravilhosas. E a lição também nos traz o seguinte, a importância de nós sabermos que sem Deus nós não começamos nada, não fazemos nada. E Deus se manifesta na nossa existência de várias formas. Então, sem a cooperação de Deus, não fazemos nada. Deus sempre age através de algo, de alguma pessoa, de outro ser, como diz a lição, no esforço redentor, através de um gesto de uma pessoa, através do nosso gesto, por exemplo, Deus pode agir e salvar a vida de alguém, consolar uma pessoa que está em aflição, através de uma palestra, de um diálogo como esse. Pessoas podem ser tocadas, eu estou sendo tocada, porque o que nós fazemos aqui também é para nós, para o nosso aprendizado. Sabia que tem gente neste momento nos assistindo no hospital, nos hospitais? Veja bem a importância de nós estarmos em vigilância e em oração, todos nós. Essas palavras estão indo direta para aquele que está doente, mas aquela semente lá dentro dessa pessoa não está cada dia mais viva, e ela vai começar de novo. Vai. Todos vão começar. Mas o que nós pedimos então para aquele que está sofrendo dores? Que Deus alivie as suas dores. Estando com Jesus, com certeza estará mais aliviado. Eu estava pensando, Ângela, em cima disso tudo, que os tempos estão chegados, eu falava já antes, porque está dando tanta coisa de uma hora para outra, tanto escândalo. E aí eu lembro das palavras do Evangelho. Há que haver o escândalo, mas ai de quem eu provocá-lo. Por que está acontecendo o escândalo? Porque alguém provoca. Ai daquele que eu provocá-lo. Por isso que nós, que somos do Evangelho de Jesus, e eu concito para isso, que sejamos multiplicadores da paz, para que isso mude.
As profecias dizem que os tempos, 2, 3 anos, são muito bicudos, são muito difíceis. Muitas mortes irão acontecer, muita ansiedade, muito suicídio vão acontecer. Profecia, quando se diz, é para que não aconteça, é para que nós tomemos precaução para isso não acontecer. Como fazer isso? Através da vigilância e da oração. Vigilância e da oração. Se todos nós nos unirmos agora em prol da oração dos sofredores, daqueles que ainda provocam o escândalo, oração por eles, sim. Pela autoridade que provoca a guerra, oração por eles precisam muito de oração, porque estão provocando o escândalo, e ai deles, haverá choro e ranger de dentes, diz também o Evangelho. Não sejamos, portanto, os precursores das guerras que nós criamos dentro de nós, guerra pelo orgulho, pela presunção, pela vaidade. Começamos com a guerra com o pensamento, depois com a palavra e com a ação, porque a palavra também que fere é uma lança, é um dardo envenenado. Repito, que todos nós possamos erguer a bandeira da paz, multipliquemos esta paz em cada um de nós e em nossos corações também. Te interrompi lá para dar esse alerta. Não, está tudo certo, muito bem, é isso mesmo. E neste momento em que todo o planeta está sentindo, todas as pessoas estão sentindo essa mudança vibratória, onde nós estamos deixando de ser, começando a deixar de ser um plano de provas e expiações, para nos tornarmos um planeta melhor, mais regenerado. É crucial que nós temos isso em pensamento, em manter esse equilíbrio, né, no nosso campo mental. E a oração, como o nosso irmão Antônio falou, é muito importante. Aqueles a quem nós dirigimos e principalmente a nós. Porque no momento em que nós estamos orando por alguém, nós também estamos nos beneficiando. Porque nós temos que nos acalmar, nós temos que dirigir aquela oração com carinho, com amor, com dedicação. E isso faz com que o nosso padrão vibratório se eleve. Faz com que a nossa mente se acalme, que o nosso coração se serene. E ainda falando sobre a semente, nós temos o exemplo das crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, né? Aquela frase, os jovens de hoje são as sementes do amanhã. As crianças de hoje são as sementes do amanhã, ou seja, são os adultos do futuro. Então, nós, enquanto pais, educadores, família, a importância de nós cuidarmos dessa sementinha também. Aquela pequena sementinha que vem ali numa família, muitas vezes um pouco rebelde, nós começamos a observar aquela criança, os seus instintos, o que nós temos que trabalhar nela. A paciência, a resignação e principalmente o amor. Educar aquele espírito com amorosidade, para que essa semente possa germinar, crescer forte e continuar a sua existência da melhor forma possível. Saber começar constitui serviço muito importante. Eu não tenho mais idade. Já estou velho para isso, estou aposentado. Eu não vou deixar para os mais novos. O mais novo, eu sou muito jovem. Eu tenho que aproveitar a vida. Deixa para os mais velhos. E empurramos com a barriga a responsabilidade nossa. Saber começar, repito, constitui serviço muito importante. E que possamos pensar, falar e agir no bem. Sejamos multiplicadores da paz. A irmã Ângela, por favor, faça a prece de encerramento. Com esse sentimento de gratidão, de tranquilidade no nosso espírito, por esse ensinamento, por sabermos que somos espíritos imortais, agradecendo ao nosso Pai Criador por essa existência, por todas as existências que tivemos, mas por essa em que nos encontramos,
Que possamos ter sempre em nosso coração o sentimento de amor, de compreensão, de indulgência, de paciência e principalmente de muita fé, perseverança e coragem. Que essa existência possa nos levar à nossa condição moral cada vez mais, possa elevar os nossos sentimentos. Que possamos transmitir carinho e afeto à nossa família, aos amigos, nosso local de trabalho, onde nos encontrarmos. Gratidão, Deus, por tudo que temos e que somos. Pedimos a tua proteção divina a todas as famílias e a cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.